No vídeo de hoje a gente vai falar sobre as melhores maneiras de você ser contemplado no seu consórcio. Uma maneira muito eficiente de antecipar a contemplação são por meio dos lances. Cada grupo possibilita um tipo de lance e é muito importante eu entender quais são os lances que eu posso utilizar dentro desse grupo para que eu use todas as estratégias possíveis para a contemplação. Um lance muito utilizado, que talvez você não saiba, é o lance embutido, onde você pode utilizar até 30% do valor da sua própria carta como lance. Isso potencializa o seu lance e, além disso, você não precisa de uma descapitalização total, porque uma parte do dinheiro está vindo do próprio crédito. O lance embutido ele é muito interessante quando eu consigo utilizar junto com algo do meu bolso. Talvez utilizar 30% de lance embutido com mais 10 do bolso, com mais 20 do bolso. É muito importante porque eu vou estar saindo na frente de participantes que nem ofertaram lance ou talvez participantes que só ofertaram lance embutido. Essa é uma estratégia para você ficar agressivo e, como eu disse, sem precisar descapitalizar tudo do seu bolso. Você usa um pouco do bolso e um pouco da carta. É uma estratégia comum e muito utilizada e vale muito a pena utilizar todos os recursos que o grupo me proporciona. O lance, ele é muito importante eu entender como se comportou o grupo até então, porque aí eu consigo entender a agressividade do meu lance dentro desse grupo que eu estou participando. Tem grupos hoje em dia que contemplam com 30%, o grupo que contempla com 35%, com 40%, com 50%, talvez até 60% se for um grupo agressivo. Se eu consigo entender como esse grupo está se comportando e juntar a minha estratégia para estar dentro dessas médias, eu tenho uma chance maior de ser contemplado mais rápido, porque eu estou usando uma estratégia eficiente dentro do grupo com base no histórico passado. Além do lance embutido, a gente tem o lance livre e o lance fixo, né? Na verdade, o lance embutido, a gente pode utilizar ele tanto para chegar no lance fixo, que ele é fixo em 40%, vai ter um sorteio com todos esses participantes que ofertaram 40%, como eu também posso utilizar o lance embutido para chegar no lance livre, que é o leilão. Vão ganhar ali os maiores lances. Geralmente, os grupos contemplam 4 a 5 participantes ao mês por lance, então vão ganhar os 4 a 5 maiores, tá? E eu posso utilizar o lance embutido tanto para chegar no lance livre ou no lance fixo, que é de 40%. Ou posso chegar nesses lances com o dinheiro todo do meu bolso. Uma outra estratégia muito legal é eu fracionar valores de carta e utilizar cartas dentro do mesmo grupo, aonde eu talvez consiga competir comigo mesmo. Então, por exemplo, eu quero uma carta de 1 milhão. Dependendo do cenário, talvez é mais vantajoso para mim contratar 10 cartas de 100 mil do que uma carta de 1 milhão. Tudo depende da minha estratégia, se eu quero contemplar elas ao mesmo tempo ou não. Mas por que eu digo que fracionar a carta pode ser interessante? Porque se você for ofertar lance, você vai ter 10 chances de contemplação por lance dentro do próprio grupo no mês. Se você tem uma chance por lance e uma chance por sorteio, você tem 20 chances no mês de contemplação. Então você dobra as suas chances. Isso facilita, talvez, essa sua contemplação. E além disso, você vai concorrer com você mesmo no lance. Então talvez são os 5 maiores contemplados do mês ali no grupo, você pode tentar ofertar lance, né, com as suas cartas para que elas sejam um dessas 5 maiores. Uma probabilidade de você ser contemplado no sorteio também seria fracionando cartas e colocando em grupos diferentes. Por que grupos diferentes? Talvez se eu entro em um grupo que não está com uma boa saúde financeira, ele não está contemplando tanto, eu fico refém desse grupo um dia melhorar e eu ter probabilidade de contemplação. O que eu posso fazer? Ao invés de eu contratar ali uma carta de 1 milhão, a gente contrata 2 de 500 mil com o mesmo número de cotas, só que em grupos diferentes. Porque se eu for contemplado no grupo 1 com a cota 500, por exemplo, no grupo 2 eu também entro com a cota 500. E aí, se eu contemplar uma carta, eu contemplo a outra automaticamente. Então eu vou ter 1 milhão. Então, Olavo, por que você está me dizendo que eu faça 2 de 500 e não uma de 1 milhão? Tudo depende do cenário, tudo depende da sua urgência, tudo depende da estratégia. A gente precisa entender o que você quer para criar a melhor estratégia possível. Mas talvez o grupo de 500 mil, ele é um grupo onde ele tem menos participantes, ele é um grupo onde ele tem lances menos agressivos, ele é um grupo que talvez tenha mais saúde financeira. Então isso pode ser melhor para você. Tudo depende. Lógico, se a gente achar um grupo muito bom de 1 milhão, não tem por que se fazer 2 cartas de 500 mil. Mas é muito importante eu entender o grupo, compartilhar a minha necessidade para que eu consiga encaixar um cenário perfeito para essa minha contemplação. E o que é legal do lance? Mesmo que eu tenha ali um lance que não está dentro da média, a média do grupo está com 40% e o meu lance está em 35%, 36%, o que seja.
às vezes eu deixo de ofertar. E eu deixar de ofertar é perder uma oportunidade, porque o lance é uma oferta virtual. Eu não pago nada para estar utilizando ele, eu não pago nada para ofertar ele, na verdade. E se eu for contemplado, eu também não sou obrigado a pagar o meu boleto. Então o que acontece? Muitas pessoas ofertam lance e não pagam o boleto. E aí a contemplação acaba caindo para quem estava embaixo. Talvez alguém ofertou 40% de lance, que era a média do grupo. Eu tenho 35% e eu fui lá e ofertei, mesmo sabendo que eu estou abaixo, talvez, da média. E esse de 40 não pagou o boleto. Talvez eu sou o próximo da fila. E essa contemplação vai cair para mim com os 35% e eu acabo sendo contemplado. Então é muito importante você ofertar, independente do valor que você tem em mãos. Se você tiver um valor dentro da média, super legal, a chance, a probabilidade de você contemplar é muito maior. Agora, se você tiver um valor que esteja abaixo, muito ou pouco abaixo, oferte do mesmo jeito. Você não vai pagar nada para ofertar. Se você não for contemplado, não tem penalização nenhuma e você ainda tem chance de ser contemplado. E acima de tudo, se você for o contemplado, você também não é obrigado a pagar o boleto. Você pode dizer que você não quer e a contemplação vai cair para o participante que está embaixo. Então tudo isso são pequenos gatilhos que fazem muita diferença no momento da sua contemplação. Então se você quer saber as melhores estratégias para você ser contemplado no seu consórcio, seja por sorteio, por lance livre, lance fixo, lance embutido, o que seja, é muito importante você falar com um de nossos especialistas que a gente vai apresentar o melhor cenário para você diante do valor que você tem em mãos, do valor que você disponibiliza para lance e diante da sua necessidade de contemplação, seja daqui a 3, 4, 5 meses ou talvez até daqui a anos. É muito importante você falar com a gente que a gente vai conseguir te ajudar. Então, se você quer ter uma estratégia ideal para o seu consórcio dentro do seu cenário, você vai escrever aqui embaixo estratégia, compartilha esse vídeo, dá um like, ativa as notificações e fique de olho nos nossos próximos vídeos do canal.